Oi, gente. Eu queria contar para vocês uma história que mudou a minha vida, tá? Bom, eu quando era mais novo, quando eu tinha entre 17 e 21 anos, eu fiz faculdade de administração na Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E nessa época eu organizava o campeonato de futebol lá da Faculdade de Economia e Administração, né? Então o nosso campeonato contava com times lá de turmas da administração, com times da turma de economia e com times da turma de contabilidade, né? E a gente fazia o campeonato lá no campo que tinha no nosso campus, né? Na Vermelha, né? No Rio de Janeiro, né? Foi nessa época que eu conhecia o Trajano Augusto Quinhões, né? Que, diga-se de passagem, é irmão do famoso jornalista José Trajano, né? O Trajano, durante muitos anos eu convivi com ele, né? Enquanto a gente organizava os campeonatos, né? Eu era o responsável pela organização dos campeonatos com o Patrick, que era lá da economia, mas o Trajano participava também, né? Então a gente desenvolveu uma boa intimidade, né? Eu e o Trajano. Bom, o tempo foi passando, ficando perto de concluir a faculdade, e eu queria fazer mestrado, né, em administração. Só que eu queria fazer um mestrado no COPEAD, que é o Centro de Pesquisas em Administração da UFRJ, né? E aí, quando eu terminei a faculdade, eu tentei o mestrado para lá para o COPEAD, da UFRJ, né? E eu não passei, né? E eu desconfio que um dos motivos que eu não passei é que tinha um questionário e que perguntavam o que eu achava do empresário brasileiro, né? E aí eu coloquei lá, fiz uma crítica contundente ao empresariado brasileiro, dizendo que gostava de facilidades, que se encostava no governo, que criticava o governo para tudo, mas na hora de pedir crédito ia lá no governo pedir, então, que o nosso empresariado era acomodado, que o nosso empresariado era elitista. Então eu fiz uma crítica dura ao empresariado brasileiro, né? E eu acho que o pessoal da Copiad não gostou disso, né? Eles queriam que eu dissesse que o empresário brasileiro é empreendedor, ele tem mente criativa e coisas desse tipo, né? O que, aliás, é verdade, mas o que eu falei também é verdade, né? Bom, mas seja lá como for, eu não passei na Copiad. E aí eu terminei a faculdade e meu pai virou para mim, olha, se você quiser, tu fica aí esse ano só estudando para tentar ingressar no mestrado, aprimora o teu inglês, estuda forte. Uma das provas que caía na ANPAD, a ANPAD é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Administração, que aplicava as provas na época, né? Fica um ano só estudando, eu seguro as pontas aqui e vamos ver se você consegue passar para o COPEAD ano que vem, né? E aí, assim eu fiz. Só que eu tive que ir lá na FEA, na Faculdade de Economia de Administração, para resolver algum problema burocrático, não sei se tinha a ver com diploma, o que que era. E eu dou de cara com quem lá? Quem eu encontro por acaso? Trajano Augusto Quinhões. Aí a gente começou a bater aquele papo, aquela resenha e tudo, né? E eu perguntei para ele: Trajano, o que que você tá fazendo da vida? Ele: eu tô fazendo mestrado. Aí eu perguntei: no COPEAD? Não, eu tô fazendo mestrado na EBAP, da Fundação Getúlio Vargas. Ah, como é que é isso? A EBAP é a Escola Brasileira de Administração Pública e ela é pertencente à Fundação Getúlio Vargas e eu estou fazendo meu mestrado lá. Ah, mas como é que funciona? Aí ele foi me dizendo, a EBAP é assim, a EBAP é assado, o que que os professores faziam, como eram as atividades, né? O que que ele estava estudando sobre setor público e tudo. Eu fui me interessando muito por aquilo, né? Muito por aquilo. E aí, é, quando chegou a hora de fazer a prova, eu fui fazer a inscrição para a prova, nesse segundo ano que eu tentava, eu me inscrevi para o COPEAD de novo, mas eu me inscrevi para a EBAP também, né? Que era a mesma prova, né? Era o mesmo processo seletivo, né?
Era o processo seletivo que cada instituição fazia o seu, mas que a prova era a mesma prova, era a prova aplicada pela Ampad, né? Então eu me inscrevi para a Ampad, né? Tanto para o COPEAD como para a EBAP, né? E aí eu não passei no COPEAD de novo, mas eu passei no EBAP. E aí eu entrei para a EBAP. E foi ótimo, né? Porque a EBAP, na Fundação Getúlio Vargas, foi uma grande divisora de águas na minha vida. Eu aprendi muito sobre administração pública, eu aprendi muito sobre ciência política, eu tive ótimos professores, né? Graças ao mestrado que eu fiz na EBAP, eu pude lecionar em faculdade durante mais de 20 anos, né? E graças a muita coisa que eu aprendi na EBAP, eu utilizo hoje no meu emprego, porque eu trabalho na administração pública, né? Então, quer dizer, um papo com Trajano mudou a minha vida profissional. E eu sou grato, viu, Trajano? Sou grato mesmo, né? E são coincidências da vida que dizem quando tem que ser e era o caso. Bom, gente, eu sou Luiz Felipe Chateaubriand e agradeço aí pela atenção.